Fala galera, tudo bem? Chegamos no momento da palavra do episódio de hoje. Queria te convidar a pegar a sua Bíblia ou abrir o aplicativo da sua Bíblia no capítulo 6 do Evangelho de João. Se estiver difícil para você abrir aí, porque você está acompanhando pelo celular, não tem problema, o texto vai aparecer aí na tela. Vamos lá? Diz o seguinte: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus disse isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois de que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Até aqui. Esse texto ele é muito especial e se você parar para dar uma olhadinha aí, ele aparece em todos os evangelhos. Eu fico imaginando o que deve ter se passado na cabeça das pessoas e dos discípulos ao verem aquilo que Jesus estava fazendo. Uma grande multidão vinha para ver a Jesus, para ouvir os seus ensinamentos e principalmente o seguiam pelos milagres que ele havia feito. E Jesus olha para aquela multidão e você vai ver nos relatos dos outros evangelhos que a jornada para que eles retornassem ao lugar de onde tinham vindo, para suas cidades, para suas casas, era longa, e muitos talvez não aguentariam a viagem de volta sem alimento. Jesus então se compadece deles e resolve: a gente precisa alimentar esse povo, a gente precisa dar algo para eles comer. E ele volta-se para os seus discípulos para testá-los. E pergunta aí, gente, como é que a gente vai fazer para dar de comer para eles? O primeiro que se manifesta, Filipe, fala: olha, mestre, se a gente precisasse comprar alimento, nem 200 denários dariam o suficiente para que cada um comesse um pedacinho. O denário era o salário de um dia de trabalho, de um trabalhador braçal. Alguém carregando peso, fazendo bastante força, ganhava 1 denário. Imagina, ter que gastar o equivalente a 200 dias de trabalho para alimentar aquela multidão. Chega outro, André, e fala: olha, a gente tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Os pães, gente, não eram nem pães grandes, eram pães mais ou menos desse tamanho. Peixinhos, o lanche de um menino, o lanche de alguém jovem ali. E Jesus pega aquilo e fala: então tá bom, preparem o povo. O que me mostra, e eu fico muito feliz e maravilhado quando vejo esse texto, é que nós não temos um Deus e nós não temos um Jesus que olha pra gente e não se preocupa com as nossas necessidades. Deus, ele sabe do que nós precisamos e ele olha para nós, ele tem misericórdia de nós e compaixão de nós. E ele não ignora as nossas necessidades, mas ele cuida de nós, cuida de cada uma das nossas necessidades. E é isso que ele faz, ele pega o pouco que aquele menino tinha a oferecer, e às vezes a gente tem tão pouco a oferecer a Deus, ou às vezes a gente não tem nada a oferecer a ele, mas ele pega o que nós tivermos em nossas mãos e faz grandes coisas com aquilo. Esse é um texto maravilhoso, preciosíssimo, mas há mais algo que eu queria chamar a sua atenção nesse texto. Não sei se você percebeu, mas tem 2 grupos de pessoas junto com Jesus ali. Nós temos de um lado seus discípulos o acompanhando e nós temos do outro lado a multidão que vinha atrás de Jesus. 2 tipos de pessoas ali, discípulo e membro da multidão. O que isso tem a ver com a gente hoje? Porque talvez eu e você hoje façamos parte de um desses grupos. Vamos dar uma investigada para saber em qual grupo a gente está? Há algumas diferenças que separam a multidão dos discípulos. A primeira, a multidão estava indo em direção a Jesus, ou seja, a multidão sabia onde encontrar Jesus. Precisavam, Jesus fez os milagres, Jesus está onde ele está, achamos Jesus, vamos até onde ele está. Os discípulos não precisavam buscar a Jesus, porque eles estavam com ele o tempo todo. Eles não precisavam procurar, cadê Jesus? Eles não precisavam ir até onde Jesus estava, porque eles estavam com Jesus o tempo todo. Quantas vezes nas nossas vidas nós sabemos onde procurar a Jesus,
mas nós não passamos tempo suficiente com Ele. Nós sabemos o que Ele pode fazer por nós e quando as coisas ficam difíceis, a gente vai, Jesus me ajuda, aí a gente lembra onde Jesus está. Jesus está naquele culto, naquela pregação que eu assisti, naquele momento, naquela música que eu gosto de ouvir e cantar e adorar. Mas tantas vezes nós sabemos onde encontrar a Jesus, mas nós não passamos tempo com Ele. Os discípulos passavam o seu tempo todo com Jesus. Em todos os momentos eles estavam acompanhando Jesus, estando com Ele. Passar tempo com Jesus não significa que você vai ficar o tempo todo trancado no seu quarto lendo a Bíblia e orando. Tempos como esses são preciosos, mas nós podemos viver cada dia na presença de Deus. Ele está conosco em todos os momentos, basta que nós tenhamos o desejo de estar perto dele. E que nós dediquemos tempo sim para a leitura bíblica, para falar com Ele, para orar. Outra característica que difere um discípulo de um seguidor é a motivação pela qual eles o seguiam. A multidão, e nós acabamos de ler isso, eles seguiam a Jesus porque tinham visto os sinais que Ele fazia na cura das pessoas, dos doentes, tanto que Jesus podia oferecer e fazer por eles. Os discípulos não seguiam a Jesus pelo que Ele poderia fazê-lo, eles o seguiam por quem Ele é. Quando nós conhecemos a Jesus, nós percebemos que é maravilhoso ter Jesus como nosso amigo, que Ele cuida de nós, que Ele traspassa o nosso coração. E a gente sabe que Ele está cuidando das nossas necessidades. Eu não preciso buscar a Jesus por medo de que Ele tire algo de mim ou de que Ele me castigue, porque eu sei que a companhia de Jesus é o melhor. Ele não faz isso, Ele não olha, então você não fez o que eu queria, eu vou te castigar agora. E nós temos um Deus amoroso e misericordioso, Ele é justo sim, Ele é fiel à sua palavra, mas Ele quer que você o busque porque você o ama, porque você sabe quem Ele é. Os discípulos buscavam a Jesus por quem Ele é, porque sabiam que Ele é o próprio Deus e que só Ele tem as palavras de vida eterna, que só Ele podia realmente trazer sentido às suas vidas. Outra característica que diferencia os dois é que nós vamos perceber que a multidão ela foi alcançada pelo milagre que Jesus fez. Você já parou para imaginar como é que deve ter sido esse milagre? Eu fico imaginando Jesus cortando um pedaço do pão e crescendo de novo outro pedaço de pão ali. Ele cortava de novo, aparecia outro pedaço de pão. Ou ele pegava um pão do cesto, ele olhava, o cesto estava cheio, pegava e o cesto continuava cheio e os peixes continuavam lá. Eu fico tentando imaginar como é que foi esse milagre. E a multidão ela foi alimentada através desse milagre. A Bíblia diz que os homens se assentaram e eram cerca de 5.000 ou mais de 5.000, porque na época o costume era contar as multidões pelo número dos homens que estavam ali no meio delas. Mas se nós fizermos uma conta aproximada, se cada um estivesse com esposa ou com filho ou com alguém, esse número poderia ser 2, 3 vezes maior. 10, 15 mil pessoas alimentadas. A multidão foi alcançada pelo milagre, mas os discípulos participaram do milagre, porque quem distribuiu os alimentos foram os discípulos. E ao final, a multidão, quando Jesus, se você continuar lendo o texto, você vai ver que chega uma hora em que Jesus começa a fazer um discurso um pouco mais sério com eles. Começa a dizer, olha, estar comigo não significa que vocês vão ter tudo o que vocês querem o tempo todo. Significa que em alguns momentos você vai precisar abrir mão de algumas coisas que você gosta, ou que você quer ter muito, porque talvez não seja a minha vontade para a sua vida. E as pessoas começaram a se ressentir com aquilo. Jesus começou a fazer um discurso mais duro, mais difícil, dizendo que talvez teriam que abrir mão de algumas coisas, nem sempre tudo seria bom, como as pessoas queriam que fosse, e as pessoas começaram a se afastar de Jesus. A diferença para um discípulo é que o discípulo confia no seu Senhor e mesmo quando as coisas estão difíceis, eles continuaram com Jesus, porque sabiam quem Ele era. Qual grupo você pertence hoje? Discípulo ou seguidor? Se você está no grupo dos seguidores, não tem problema, porque você tem a chance hoje de se tornar um discípulo. Basta que você peça a Jesus para ser seu discípulo. Basta que você tome a decisão de estar mais perto de Jesus. Aproveita que você está em casa, onde você estiver, tira um tempo para ler a Bíblia, para orar, para passar tempo com Jesus. Não busque Jesus só quando você precisar que Ele faça algo por você. Busque Ele simplesmente pela alegria de estar na companhia dEle. E você vai experimentar a melhor amizade que você jamais imaginou que poderia ter com alguém. Porque Ele te ama. Ele quer estar perto de você.
Não seja um seguidor de Jesus. Seja um discípulo. E você vai ver quão maravilhoso é ser um discípulo do Senhor. E orar com você agora. Se você quer ser um discípulo de Jesus, feche os seus olhos onde você está, abaixa a sua cabeça. Senhor, obrigado. Porque o Senhor nessa noite nos convida a ser seus discípulos. Senhor, eu não sei qual é a história de quem está me ouvindo nesse momento, por onde passou, o que viveu, mas nós sabemos o quanto o Senhor ama cada um, Senhor. Quanto o Senhor o ama, quanto o Senhor a ama. E que o Senhor o chama hoje para ser seu discípulo. Ajuda, Senhor, fortalece. Possamos estar cada dia mais perto do Senhor. Perdoa pelo tempo, Senhor, em que fomos meramente seguidores, que te buscamos pelo que o Senhor podia oferecer. E agora queremos te buscar porque o Senhor é o nosso melhor amigo. Essa é a nossa oração. E obrigado por nos receber de braços abertos. Em teu nome nós oramos. Amém. Deus te abençoe.